Olá, meus amigos, pastores, missionários, obreiros, diáconos, e também a todos os cristãos daqui de Araucária, Campo Largo, Curitiba e todas as regiões metropolitanas. Compartilhe esse áudio o máximo que vocês puderem, certo? Me ajude a compartilhar esse áudio. Eu quero falar algo aqui com respeito a um vídeo que eu fiz. Na verdade, eu não fiz o vídeo, fiz um ao vivo no Facebook, né? Falando a respeito da situação do Silas Malafaia. E eu sei que aquilo que eu falei provocou um pouco alguns pastores. Eu sei que muitos não concordaram comigo, com aquilo que eu falei, com aquilo que eu expressei com relação ao Silas Malafaia, ao respeito com as acusações que o STF está tentando achar contra ele. Mas eu quero deixar claro aqui o seguinte: eu acho que muitos não entenderam o que eu quis dizer. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o Silas Malafaia e também não estou aqui dizendo também que estou a favor dele, certo? Eu sou um pastor, eu não tenho lado político, não faço parte da esquerda, também não faço parte da direita, estava sim em um partido do PL, mas eu saí e hoje eu não tenho partido nenhum. E como eu falo, não existe pastor e cristão da direita, como também não existe pastor e cristão da esquerda. E a gente vê muitos homens de Deus, mulheres de Deus, cristãos, envolvidos na política, e eles começam a brigar entre si, e isso se torna uma idolatria. Eu tenho falado alguns anos atrás que se Silas continuar atacando o STF, xingando Alexandre de Moraes, logo, logo, os caras iriam cair no colo dele, logo, logo iriam cair no couro dele. E agora caiu. Quando eu disse isso, lá atrás, alguns anos atrás, nas redes sociais, e eu falei que quando ele sofrer, quando eles caírem no couro dele, a primeira coisa que ele vai falar é que ele vai sofrer uma perseguição religiosa. E eu sabia que isso uma hora ou outra iria acontecer, então eu já estava com a bala na agulha para atirar. Silas Malafaia, o que ele fez, para vocês entenderem? Ele está brigando por uma liberdade de expressão, a qual há muito tempo nós já vivia brigando. O que eu acho engraçado é que antes, quando os Racionais tocavam os seus rap contra as coisas erradas que aconteciam no Rio de Janeiro, contra a polícia, mas eles também falavam da sua liberdade de expressão. O que muitos dos pastores antigos falavam? Esses negros favelados ficam cantando essas porcaria. Mas eles começaram a cantar liberdade de expressão. Eles levaram porrada de polícia. Tava lá, Cazuza, cantando: Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. O que muitos pastores na época dizendo? Um riquinho mimado, que não sabe o que é sofrer, fica cantando essas porcaria. E hoje, vocês estão vivendo isso daí. Aí tava lá também Renato Russo, a banda, Legião Urbana. Que país é este? Que país é esse? Que país
Lá tava lá os pastores xingando Renato Russo, xingando a banda Legião Urbana, chamando eles do quê? De outros delinquentes juvenis que só prestam para cheirar cocaína e cantam essas porcarias. Aí teve o Raul Seixas, né? Que foi o que puxou tudo isso, o que sofreu a ditadura, o que sofreu uma perseguição. Todas as músicas do Raul Seixas apontam hoje para o Brasil de hoje. Todas as músicas de Raul Seixas apontam para o Brasil de hoje, que está acontecendo de hoje, tanto no governo como também na religião. Aí ele cantava lá: a solução pro nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto, é só aqui vir pegar. A solução é alugar o Brasil, né? Ou quando ele cantou junto com Marcelo Nova: saiba, esperto burro, você vai morrer aqui. Isso é um perigo, eu sei, mas esse é um país perigoso. Se você vacilar, neguinho chupa sangue do pescoço. Aí o que vocês fizeram, pastores? Ó, um alcoólatra, beberrão, maconheiro, fica cantando essas porcarias. E hoje, um certo cidadão chamado pastor Silas Malafaia xinga o STF, usou a Marcha para Jesus para atacar o Alexandre de Moraes, e agora ele está sofrendo uma perseguição, supostamente diz ele que é uma perseguição religiosa. O que Silas Malafaia está sofrendo, meus amigos, não é uma perseguição religiosa. É isso que você, pastor, obreiro, você que é de Bíblia, você tem que entender que aquilo ali não é uma perseguição religiosa. Ele está sofrendo, sim, uma perseguição política. Ele está defendendo o lado dele do Bolsonaro. Ele não está defendendo o meu lado, o teu lado. Você acha que ele está defendendo o teu lado? Você acha que ele está defendendo o meu lado? Não está. Não tá, porque isso, tudo que isso ele está fazendo, isso já acontecia isso lá atrás. Lá atrás, pessoal. Eu, antes de ser pastor, quando eu estava lá envolvido com macumba, com bruxaria, com essas coisas, eu também era anarquista. Eu também estava nesses movimentos doidos aí. Eu também estava. Tanto é que se você perguntasse para mim quais são os cantores que eu ouvia no passado, você vai ver que eu só ouvia cantores que cantavam músicas revolucionárias. Só cantores que tocavam músicas revolucionárias. Tanto é que o meu ídolo maior na época era Raul Seixas. Mas depois dele vinha quem? Cazuza, Renato Russo, que são esses aí que eu citei. Aí se eu passo lá pro outro lado, era mais Jimi Hendrix, Janis Joplin. Era pessoas que cantavam contra o governo, que cantavam contra essas coisas todas, que hoje vocês estão gritando à toa, de coisas que nós já fazemos isso há muito tempo, não é de hoje. Não é de hoje que nós estamos fazendo isso. Quantos aí no passado apanharam de polícia, foram presos, porque eles estavam brigando contra o governo? Agora eu pergunto, era perseguição religiosa? Não era, porque eles estavam lutando contra o governo, eles estavam lutando contra a sua liberdade de expressão. E agora o César Malafaia, agora o que ele faz? Ele dá com a língua nos dentes, ele pede para ir preso, porque ele que está pedindo para ser preso, porque ele está querendo comover o povo e está querendo comover você. Por favor, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos. Não é assim que funcionam as coisas. Não é desta forma. Está tudo errado, meus amigos. Eu sei que muitos de vocês não concordam, mas por que muitos de vocês não concordam? Porque são pastores mais antigos do que eu. São pastores que sabe, têm mais experiência do que eu na Bíblia, mas acho que de vida são poucos. A realidade é essa. Eu acho que de vida são poucos pastores que têm experiência como eu, como um ex-anarquista, um ex-bruxo, né, um ex-praticante do satanismo, que vivia aí também nessas loucuras aí, doideira toda, que já deu de frente com polícia.
que já deu de frente com muitas coisas aí, buscando os direitos, buscando a liberdade de expressão, porque era isso que nós buscávamos há muito tempo e não é de hoje. Não é de hoje. O Silas Malafaia, eu concordo com ele da seguinte forma: da mesma forma que ele está fazendo hoje, eu concordo com ele porque era da mesma forma que eu fazia lá atrás, e é da mesma forma que Raul Seixas fazia, Cazuza fazia, Renato Russo fazia, da mesma forma. Sem falar de outros que foram exilados do país, que a gente sabe. Sem falar daqueles também que sofreu, tipo Gilberto Gil e os demais, lá do passado. Dessa parte do Silas Malafaia eu concordo. Agora, depois que a casa caiu, depois que o negócio apertou ele, aí ele vem chegar e dizer que está sofrendo uma perseguição religiosa. Meus amigos, Silas Malafaia não está sofrendo nenhuma perseguição religiosa. Ele está sofrendo uma perseguição política, uma perseguição governamental. Certo? Por ele se expressar contra o STF e se expressar contra o governo. A perseguição religiosa só acontece quando você é perseguido por pregar a palavra de Deus e não expressar a sua liberdade. A perseguição religiosa, ela acontece por conta da palavra de Deus e não por conta da tua própria palavra. Ou do que eu penso, deixo de pensar. A perseguição religiosa, ela só acontece mesmo quando você está envolvido com o evangelho, que você realmente é cristão. E não porque você xinga, ataca o governo, ataca o STF, usa, como o Silas Malafaia fez, usa o carro elétrico da Marcha para Jesus para atacar o STF, e sem falar, né, dos absurdos palavrões que saem da boca de um homem que deveria ser totalmente diferente. A conduta dele é uma conduta, sim, anticristã. Certo? Não estou falando que ele foi assim o tempo todo, porque Paulo já disse isso. Começa no espírito e hoje está terminando na carne. Meus amigos, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Se vocês me apontar na Bíblia, vamos pela Bíblia. Se vocês me apontar na Bíblia, aonde ali na Bíblia, que os apóstolos, o Senhor Jesus, ou qualquer cristão daquela época, do passado, eles sofreram uma perseguição religiosa atacando o governo romano. Atacando também os fariseus. Me mostra da parte de Jesus, porque Jesus também foi perseguido, me mostra da parte de Jesus aonde que tem, aonde mostra que ele reuniu pessoas para falar contra o governo. Aonde que tem ali na Bíblia? Ou até mesmo em livro de Atos, Coríntios, em toda o Novo Testamento, aonde acha ali na Bíblia que Paulo reuniu pessoas para falar mal do governo, para atacar os fariseus, ou para atacar qualquer um que faz parte do governo. Ou, mesma coisa, Pedro, Tiago, João, que ficou preso lá, que escreveu o Apocalipse. Será que ele escreveu alguma coisa na carta lá, nas 7 cartas das igrejas, reclamando do governo? Se vocês me achar na Bíblia, eu juro diante de Deus, eu faço um vídeo, eu peço perdão para o Silas Malafaia e deixo de ser pastor e nunca mais eu vou pregar o evangelho de Jesus. Nunca mais. Porque daí eu estaria indo contra todo mundo. Por quê? Vocês estão apoiando, tudo bem, mas vocês têm que saber o que vocês estão apoiando. Vocês estão apoiando o Silas Malafaia porque ele está expressando a liberdade de expressão para todo o povo, ou porque vocês estão apoiando o cara porque acham que o cara está sofrendo uma perseguição religiosa?
porque eu consigo aprovar na Bíblia para qualquer pastor, seja pastor novo, seja pastor mais antigo, seja bispo, seja quem for, eu consigo apontar pela Bíblia de que Silas Malafaia não está sofrendo uma perseguição religiosa. Para encerrar, se for falar perseguição religiosa, quem sofre perseguição religiosa sou eu, pelos próprios religiosos. E não pelo governo, mas pelos próprios religiosos. Aqui em Araucária foi espalhado para todo mundo que para mim não entrar nas igrejas para pregar. Foi falado para os pastores não me chamar para pregar nas igrejas deles. Isso daí é o que? Perseguição religiosa. Sabe por quê? Porque eu prego o verdadeiro evangelho, eu prego a palavra. E quando você prega o verdadeiro evangelho e você prega a palavra, você incomoda as religiões, você incomoda aqueles que não pregam a palavra. Então você incomoda. Isso sim é perseguição religiosa. Isso sim é perseguição religiosa. Porque resolveram me perseguir, fechar as portas, tentaram até me impedir de pregar o evangelho, tanto aqui em Araucária como em Campo Largo. As igrejas aqui em Araucária e as igrejas lá em Campo Largo que me chamam para pregar o evangelho de Jesus são justamente pastores que não estão de dentro de grupos de pastores. Certo? Então, por isso que ultimamente eu tenho sido o pastor que anda mais caminha sozinho. Graças a Deus eu estou aí numa igreja, sou o segundo pastor aqui, porque esse pastor me abraçou, certo? E nós dois juntos pregamos o verdadeiro evangelho. Nós dois juntos pregamos o verdadeiro evangelho. Então, meus amigos, não adianta ficarem brabo e contra do que eu estou falando. Se vocês estão indo contra daquilo que eu penso, se vocês estão indo contra, então vocês estão tirando a minha liberdade de expressão, vocês estão tirando a minha liberdade de eu me expressar. Vocês estão tirando. Então, da mesma forma que o STF está querendo calar o Silas Malafaia, vocês mesmo, pastor, estão agindo igualzinho ao STF, só que estão querendo me calar. Vocês não estão deixando eu pensar, vocês não estão deixando eu decidir, vocês não estão deixando eu ter expor a minha ideia, expor aquilo que eu penso. Porque tudo que eu tenho falado até então é pela palavra de Deus. Tá bom? Então, se vocês puderem me compartilhar esse áudio, tá? Me ajuda a compartilhar, que eu vou espalhar, porque eu quero que todos ouçam isso daí. Vou repetir para encerrar. Silas Malafaia não está sofrendo nenhuma perseguição religiosa, eu provo pela Bíblia. Tá bom? Deus abençoe a todos.